E o Valério Benfica, do Ministério da Cultura, representante de São Paulo, do Ministério, para a gente iniciar hoje a palestra com a Minon Pino, que vai falar sobre economia criativa. Valério. Bom, então a gente está começando aqui o nosso segundo dia e eu sei que essa região, essa nossa teia de Embu, porque a gente sente que é super fundamental a gente estar ajudando essa articulação dos pontos encontrarem com os pontos, que faz parte do nosso projeto Interações Estéticas. Aqui tem 3 pontos que fazem parte. É o Oca de Carapicuíba, faz parte do ponto de Interações Estéticas. Tem o pessoal do Pirapora do Bom Jesus, Artes Sacras, que também é um ponto que a gente tem, se vocês quiserem, tem aí a exposição do trabalho deles. E também o pessoal do Teatro Popular Solano Trindade. São 3 pontos que fazem parte da nossa articulação do ponto de Interações Estéticas. E queria dizer que eu também fico super feliz de estar participando aqui, porque de fato é uma teia que se destaca em termos de articulação na história dos pontos de cultura. Então é só isso que eu queria falar e queria desejar, claro, que a gente hoje consiga muitas propostas, porque se fala tanto em redesenho no Ministério da Cultura. Então nós que estamos envolvidos há tantos anos com os pontos de cultura, realmente precisamos tirar propostas para ajudar a continuidade desse projeto, dessa proposta tão incrível que é dar vida e recursos e ajudar a que esses pontos de cultura continuem o seu trabalho. Então, muito obrigada. Bom dia a todos. Vou ser um pouco menos econômico nas palavras do que a Neida, mas eu acho que vai valer a pena de a gente conversar algumas coisas, né? Em primeiro lugar, eu tenho que justificar que eu não estive ontem aqui, né? A nossa equipe esteve, a gente está fazendo questão de que nossa equipe esteja em todas as teias regionais, e eu particularmente vou tentar estar em todas as teias regionais, ou no primeiro ou no segundo dia, né? Mas é que eu estava justamente participando ontem do GT, do Redesenho Cultura Viva, que é está sendo um trabalho árduo, mas muito produtivo, e eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Antes, eu não vou conseguir me segurar, eu queria fazer aqui um anúncio, que um segredinho que eu só contei para a Antonieta. A Antonieta contou para a Jennifer, e antes que o troço espalhe, porque segredo a gente só conta para o melhor amigo, né? Exatamente, não, é segredo a gente só conta para o melhor amigo, né? Mas todo mundo tem outro melhor amigo, né? E aí em 10 minutos. Então eu queria anunciar aqui que ontem, por volta de 7h30 da noite, foi emitida a ordem humanitária de pagamento dos pontos de cultura de São Paulo. Isso é claro, é muito bom, isso daqui, até mais alegria. A secretária, na semana passada, em Diadema, ela teve a alegria de anunciar que tinha conseguido pagar a rede de Diadema. Minha alegria maior, não é nenhum demérito a Diadema, viu? Mas é só uma questão numérica, né? São mais pontos, né? Isso realmente é uma alegria muito grande a gente trazer esse anúncio aqui. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse anúncio, porque é o seguinte, eu acho que ele é muito simbólico, certo? Esse pagamento dos 200 pontos de cultura aqui. Eu me lembro que a primeira atividade grande que eu participei com pontos de cultura foi lá no Memorial da América Latina, eu acho que era outra formação, né? Outra capacitação,
e eu assumi publicamente o compromisso de que nós pagaríamos no mês de abril, certo? Por que no mês de abril e não no mês de dezembro? Porque o convênio foi prorrogado de ofício por 4 meses, certo? Então todos os planos de trabalho desses pontos automaticamente estão prorrogados em 4 meses, eles vão até abril do ano que vem, né? E o pagamento seria feito 12 meses depois, né? E eu queria dizer que o Marcelo está aqui para não me deixar mentir sozinho, na minha terra. O Marcelo tem experiência na parte de administração e sabe como é difícil, a Caneta também, e outros que são gestores aqui sabem como é difícil a gente fazer as coisas acontecerem, né? Às vezes parece fácil, não é, Marcelo? Não é. Então, isso envolveu um empenho pessoal da ministra Ana Violanda, certo? Envolveu um empenho pessoal do secretário executivo, do Vitor Ortiz, envolveu um empenho pessoal da secretária, Márcia Olenberg, certo? E de toda a equipe, que às vezes a gente briga por telefone, Yara, Lúcia Campolino, quem mais? Magali, a Júlia e tal, aquelas pessoas que a gente fica ligando para lá e atazanando, né? Eu sou testemunha de que na quinta-feira o trabalho terminou mais ou menos 10 e pouco da noite, e ontem, como eu falei, eu já estava no avião voltando para cá, umas 8 horas da noite, quando me deixaram o recado na secretária eletrônica do celular dizendo: ó, conseguimos pagar. Isso é simbólico. Primeiro, por ser essa rede, né, a rede de São Paulo, né, uma rede que tem toda uma série de características novas, eu acho que no essencial características positivas, que por isso mesmo a gente tem que incentivar que ela continue. Em segundo lugar, porque eu acho que marca um desejo explícito dessa gestão do Ministério da Cultura de alterar algumas coisas na gestão. Eu não quero dizer com isso, longe de querer que pareça isso, uma crítica às gestões passadas, mas é que as coisas são cumulativas, né? O fulano faz tal coisa, aí vem outro lugar, faz mais alguma coisa, outro faz mais alguma coisa, e aí num determinado momento você pode dar um grande salto, né? Às vezes o mérito só fica para aquele que deu o grande salto. A gente tem que reconhecer que o mérito é também de pessoas que estavam em momentos anteriores e que conseguiram construir isso, né? Eu acho que nunca na história do programa Cultura Viva um pagamento foi feito em tão prazo, não, Marcelo? Acho que é a primeira vez que se assume um compromisso, ó, vão pagar até tal dia e até tal dia, 3 dias antes, para a gente ser justo, o pagamento é feito. Essa é a prática que a gente acha que a cultura brasileira já merece e já está madura para acontecer, né? Nós temos um passivo acumulado de muitas coisas no Ministério da Cultura que nós estamos tentando resolver, né? E eu trago isso aqui, alguns dados, para que vocês se deem conta de que é o volume. O pessoal que trata de convênios, por exemplo, né? Ontem o David, da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, estava lá doido para resolver um problema dele, tinha resolvido e tal, mas assim, aí ele teve que conversar: pô, a pessoa que está cuidando do meu processo, ela cuida de 2.000 processos. 2.000. Né? É desumano. É desumano, é impossível. Certo? As prestações de contas, só da CEFIC, a secretaria lá que cuida da Lei Rouanet e de alguns convênios, tem um passivo permanente, né? Isso não quer dizer que sejam os mesmos, mas de ano a ano esse passivo não consegue ser nivelado, de 16.000 prestações de contas não atualizadas, não analisadas. Né? É porque o Juca não cuidava disso? Não. Tem prestação de contas do VFOR. Da época do VFOR, que não estão analisadas. Não sei se vocês viram, agora, alguns meses atrás, 2 meses atrás, deu um problema com a Bienal. Né? Quase que a Bienal
não sai. Por quê? Eram prestações de contas de 10, 12 anos atrás, que só foram analisadas agora, só chegaram à última instância agora e quase que inviabilizam a realização da Bienal esse ano. Bom, isso não é desculpa. O Ministério da Cultura tem, ao longo dos últimos anos, crescido na sua estrutura, certo? Mas também tem crescido muito nas demandas, quer dizer, e nós estamos brigando e brigando muito. Então nós também conseguimos, isso é uma notícia para ser dada, finalmente conseguimos, com o Ministério do Planejamento, garantir que mais 30 concursados sejam chamados. Acho que a última leva do concurso, conseguimos autorização para mais 100, então provavelmente será um novo contrato, um novo concurso, e uma solução que não nos agrada, mas foi a única possível nesse momento, a contratação de mais 180 temporários, e vai todo mundo se dedicar, todos esses contratados novos vão ser dedicados a vencer esses passivos, né? de pressão de contas, projetos, etc. e tal, que estão parados. Então, eu só fiz essa longa explicação aqui para dizer que eu acho que isso é uma vitória muito importante da rede de pontos de cultura, certo? Que manteve sua mobilização, que manteve sua atuação política. Isso é uma vitória muito grande da cultura brasileira e do Ministério da Cultura, de conseguir honrar um compromisso desses. Vocês não imaginam como é difícil ter 12 milhões parados na conta do Ministério. Não, o Banzai deve ter vivido momentos assim. E está o Grassi querendo pegar esse dinheiro para os editais dele, está o Galeno Amorim da Biblioteca Nacional querendo pegar esse dinheiro, está o outro, o Mamberti, querendo pegar esse dinheiro. Todos os secretários, pô, mas tem 12 milhões parados lá, não dá para a gente pagar só 6 e depois pagar os outros 6, não dá para a gente demorar mais um mês, não. 12 milhões lá parado, ficou mais ou menos, o financeiro ficou quase um mês lá parado, que a gente primeiro garantiu o financeiro, né, para depois terminar os pareceres, por isso ficaram até 10 horas da noite lá, terminando os pareceres, com muito boa vontade, né, a pressão de impostos, claro, estava muito boa, foi feita com competência aqui para a Secretaria, mas realmente é uma briga de foice no escuro, como diz na minha terra, certo? Para a gente conseguir fazer isso, mas é uma vitória, eu acho que de todos nós, e pretendemos, né, que essa passe a ser, não a exceção, mas a regra da forma de trabalho do Ministério da Cultura. É importantíssimo a parte que vocês tiveram ontem, né, não sei como é que foi, a parte da prestação de contas e de analisar isso aí, é importantíssimo, porque a gente defende que qualquer um de vocês, não tem ninguém aqui que não tenha condições de fazer uma boa prestação de contas, não tem ninguém aqui que não seja capaz de se relacionar com o poder público. Todos aqui têm condições. Às vezes não tem a capacidade no sentido de treinamento, informação, conhecimento. Mas isso, treinamento, conhecimento, informação, se adquire, certo? Então, a gente tem a convicção de que todos aqui, bem orientados, têm condições de tramitar o seu processo muito bem, certo? Nós temos a obrigação de nos equiparmos, nos gabaritarmos, nós, Ministério da Cultura, para dar andamento, dar fluidez aos processos de vocês. Então, essa tem que ser, cumprir os prazos, etc. e tal, tem que ser a regra de parte a parte, e eu acho que nós vamos conseguir fazer isso sem abrir mão de modificar todo o marco legal que precisa ser modificado, certo? Mas vamos, empoderamento é isso. Empoderamento é a gente tomar nas nossas mãos um conjunto de mecanismos, inclusive os mecanismos do Estado, e fazê-los funcionar. E o empoderamento é uma parte constitutiva do programa Cultura Viva. Eu só quero encerrar aqui fazendo um breve informe, um breve relato do que está acontecendo no GT do Redesenho, né? Muita gente não gostou desse nome. Ontem, inclusive, isso foi ponto de pauta. Talvez o nome
mude, porque se o preço a pagar por uma nova etapa do programa Cultura Viva for o nome do GT, a gente está disposto a pagar isso, troca-se o nome sem problema nenhum. Mas nós estamos avaliando, estamos nos dedicando, um grupo formado pela Comissão Nacional de Pontos de Cultura, pelas regionais do Ministério da Cultura, pelas secretarias do Ministério da Cultura, pelas vinculadas, porque nem todo mundo sabe, mas, por exemplo, uma parte grande do trabalho com cultura indígena hoje está centralizado lá no Museu do Índio, que é um órgão do IBRAM, né? Instituto Brasileiro de Museus. Os pontos de memória, muitos deles estão vinculados a projetos do IFAM, né? E são tocados lá na sua administração pelo IFAM. Então, as vinculadas do Ministério da Cultura, o que a gente chama de parceiros, Sistema S, o CPEC, enfim, gente que trabalhou em determinado momento com o Cultura Viva, e também uma parte dos gestores, até o Marcos me perguntou a questão de São Paulo, né? É que a parte de gestores que está representando, que está participando lá, porque não está a rede de São Paulo, né? São indicados do Fórum Nacional de Gestores de Capitais, Gestores de Cultura de Capitais e das regiões metropolitanas, né? Mas eu acho que a gente pode conversar para também meter um pouco. São Paulo vai ter outros momentos também, o GT não é definitivo, vai sair de lá vai sair de lá uma série de propostas, né? E a gente tem se debruçado profundamente, sem ter nenhuma... Houve uma resistência, quando começou esse GT, existia uma resistência meio que natural, de alguns dizendo o seguinte: não precisa mudar nada no programa, o programa é perfeito, né? O programa é perfeito, mas a gente convive diariamente com uma série de problemas, então talvez ele não seja tão perfeito assim, né? E por outro lado, a gente diz: não, tem que mudar tudo, o problema é que o Ponto de Cultura não consegue trabalhar com o Estado. Também não é verdade, certo? Então agora acho que a gente está conseguindo chegar num caminho do meio que vai alterar e facilitar uma série de processos para que os objetivos últimos do programa realmente aconteçam, certo? O processo estava atrapalhando o conceito, né? Se o processo estava atrapalhando o conceito, eu acho que a gente tem que modificar o que seja necessário neste processo, certo? Para que o conceito consiga chegar a ter as suas devidas consequências. Eu queria pedir, para finalizar, que os pontos daqui se mobilizem. A Comissão Nacional dos Pontos de Cultura distribuiu formulários, certo? Para todos os pontos que tinha na rede, que está cadastrado, etc. e tal, na lista de pontos e tal, e está tendo um retorno baixíssimo, em particular aqui de São Paulo, certo? O David, que é representante dos pontos de cultura da região do Sudeste, disse: eu não sei o que eu estou fazendo de errado com São Paulo, eu mando 2 vezes semanas formulários, o questionário, ninguém me responde e tal, não sei o quê. Tenho 2 respostas só do Estado de São Paulo e tal. Eu acho que isso, o motivo desse problema é essa resistência inicial. Não queremos redesenhar nada, queremos manter tudo igual e tal, não sei o quê. É um discurso vazio, certo? Manter tudo igual significa manter 900 convenientes na adimplência, manter tudo igual significa manter atrasos normalmente de 1 ano no recebimento das parcelas, 1 ano, 1 ano e meio. Quer dizer, manter tudo igual é isso. Estamos dispostos a resolver isso, então vamos entrar na briga, vamos discutir, vamos colocar posição, a discussão está aberta, né? E vamos continuar trabalhando basicamente com os mesmos mecanismos que já estão desenhados, certo? É só ver o seguinte: o que nesse mecanismo, prêmio, eles vão falar agora daqui a pouco sobre cultura e saúde. Bom, no cultura e saúde, conseguimos pagar todo mundo? Conseguimos ter noção, publicizar e tal, tudo que foi feito de bom? Sim ou não? Se sim, vamos ver o que deu certo. Se não, as coisas que deram errado, vamos ver aonde que deu errado. Esse é o espírito
desse redesenho. Então eu peço a colaboração de vocês, vamos encher a Comissão Nacional de Trabalho, certo? Vamos mandar os questionários para lá, vamos responder, vamos levantar os problemas, porque eu acho que é nesse diálogo que a gente vai conseguir construir um programa, manter a construção do programa que todo mundo sonhou. Ele é compromisso nosso, é compromisso da presidenta Dilma Rousseff, no seu programa, é compromisso da ministra Angela no seu discurso de posse, é compromisso de todo o Ministério da Cultura e do governo brasileiro, porque está lá no Plano Nacional de Cultura que em 8 anos agora nós temos que ter 15 mil pontos de cultura em funcionamento, certo? E isso só vai ser possível se cada um botar o seu tijolinho aí na discussão. Obrigado. Eu queria só aproveitar esse discurso do Valério para dizer o seguinte: primeiro, em nome dos pontos de cultura do Estado de São Paulo, nós queremos agradecer à ministra de Holanda, ao Ministério, e nós sabemos, Valério, que você tem um empenho pessoal em defender os pontos de cultura, porque você veio também de atuação em pontos de cultura, você tem uma história que sabe da nossa realidade de dificuldade de sobrevivência, porque o João, ou qualquer um de nós para sobreviver, a gente não tem apoios, né? Assim, das grandes empresas brasileiras, porque eles estão mais interessados, claro, em produzir eventos sangáveis, etc. Então a questão nossa é, nós precisamos desse apoio, desse recurso. Então eu sei, desde o início que você chegou, que você tem sido um aliado nosso, mas mesmo assim eu queria só dizer os pontos que nós pressionamos também o Ministério de forma dura. Por quê? Porque nós sabemos que o Ministério ele sofre muitas pressões. Sofre pressões de pessoas que são celebridades, sofre pressão de deputados, de senadores, de todo mundo. Então, se a gente não mantém a pressão no ar, a gente corre o risco de ser deixado para o mês seguinte. Então, eu primeiro queria agradecer, porque foi um esforço. Eu sei que o Valério foi uma das pessoas que defendeu e ajudou a gente a pressionar que o contrato tenha sido honrado o nosso contrato, e os 200 outros pontos vão estar recebendo na segunda ou na quarta o recurso para trabalhar. E outra coisa é o seguinte: nós temos que aprender a reconhecer quando a pessoa está sentada dentro do Ministério, da Secretaria, e que ela está do nosso lado, no sentido que ela está dentro da nossa proposta. E nós estamos vendo nesse momento um momento privilegiado, com o Valério em São Paulo e com a Antonieta na Secretaria do Estado da Cultura. Porque para nós, eu já falei para nós, já falei para a Antonieta várias vezes, cara, a Antonieta para nós é uma surpresa cada dia, porque nós estávamos acostumados com um ritmo bastante ruim com a funcionária anterior, e ela não, ela tem esse caráter de aceitar a diversidade, respeitar o nosso trabalho, tem sensibilidade com o João e com todo mundo que está aqui. Então nós estamos vivendo um momento privilegiado, com 2 aliados dentro do programa Cultura Viva, dentro dos pontos de cultura. Então temos que aproveitar esse momento, que de repente muda. Você sabe que, felizmente ou infelizmente, as pessoas que estão nos cargos, né, de executivo, eles mudam. Então vamos aproveitar esse momento e voltar a falar do que nós falamos em dezembro, lá no Ministério no Governo da América Latina, o seguinte: para nós, pontos de cultura, termos continuidade, nós precisamos de articulação e visibilidade. Se a gente não se mantiver articulado, um só artista, celebridade, derruba a gente, porque eles têm muito poder. Você sabe que quando você precisa de alguma coisa, você precisa de uma celebridade no seu movimento. E se nós não tivermos visibilidade, nós também ficamos sempre escondidos. Então eu quero agradecer o Pontão aqui de Taubaté, da TV Taubaté, porque nós precisamos de visibilidade. Se nós não podemos aparecer na Globo, tudo bem, nós vamos aparecer dentro da internet, dentro dos nossos canais alternativos, para que a gente possa dizer, olha, nós existimos. E eu queria agradecer em nome do Pontão Interações Estéticas, que entregou o relatório do primeiro ano de atividades ontem, no sentido de que a gente, enquanto Pontão Interações Estéticas, enquanto Conselho de Entidades, acredita que o processo precisa continuar, precisa terminar essa terceira parcela, e nós precisamos de um horizonte. Então, concordo, Valéria, que quando você fala em redesenho, as pessoas não respondem porque falam, meu Deus, vai redesenhar
que é que vai sobrar? Esse é o medo de quem faz alguma coisa que que não tem essa questão de mídia, a gente não tem a mídia do nosso lado nunca. Então a gente tem receio, desenhado do jeito que está, nós estamos dentro. Se redesenhar, a gente vai continuar dentro, porque somos sérios, levamos a vida a sério, defendemos uma política cultural séria. Então eu acho que tem que haver entre nós, pontos de cultura, a certeza de que nós vamos responder o questionário de tal forma que nós vamos ajudar a que essa política seja cada vez mais séria, mais profunda. Que nós não vamos responder o questionário e daqui a pouco nós estamos fora. Esse é o receio. A gente vai ter que articular entre nossas redes sociais, entre as nossas redes, esse pedido, essa solicitação. Vamos responder o questionário. É bom para nós. É bom para nós. Então eu queria agradecer novamente a Antonieta, o secretário de Estado da Cultura, ao Valério, que é nosso aliado no Ministério da Cultura, aliado assim, de primeira hora. E agora passo a palavra para a Antonieta, que vai dar... desculpa. Pode falar. Quem quer responder? Tá? Diga. Tem uma política já estabelecida para que esses pontos de cultura, embora com essa dor de cabeça, depois continue sendo pontos de cultura e o governo continue fomentando as emoções, a continuidade. Tem várias pessoas que vão terminar agora. Então, quer dizer, nunca mais, já cobrou uma vez, não precisa comer mais, porque se não existia essa política nos prêmios, acontece essa política, né? Por exemplo, você vai lá, concorre a um prêmio que você quer fazer. Depois nunca mais você já fica preparo. Agora ninguém é isso. É o nosso horizonte. A nossa política claro, conforme os fôlegos financeiros, mas eu acho que ela está bem desenhada, de expansão da rede. Ou seja, devemos chegar, a tarefa de chegar em 2020 com 15 mil pontos em funcionamento. Hoje eu diria que nós temos 3.500, mais alguns, porque entraram algumas redes novas esse ano, já conseguiu fechar Rio Grande do Sul, fechar Bahia. Aí é o seguinte, aí é uma discussão digamos assim, complicada. Você não pode fazer um convênio eterno. Tá? Você não pode chegar e dizer, você ganhou uma vez, você sempre vai ser. Mas você nunca vai ser também ouvido. Não, exatamente. A contrapartida disso é que você não pode proibir, a não ser que o cara pegou dinheiro, fugiu para a Europa, nunca mais você vai premiar esse cara porque é safado. Certo? Agora, a maioria, então a política é a gente renovar as redes que existem. A Antonieta fez questão de já mandar para lá a correspondência dizendo que o Estado de São Paulo tem interesse em renovar a sua rede. Mas aí vai acontecer o quê? Digamos que é muito certinho e tal, não sei o quê, esse é o próximo leão. O leão do pagamento a gente já matou, agora o próximo leão é o leão do novo convênio. Vai ser um novo edital. Não vai haver nenhuma vedação para que os atuais pontos concorram. Certo? A não ser que estejam inadimplentes, não tem entregado para fazer de contas, mas quem entregou pode concorrer, né? Vai poder concorrer. O que não há é uma garantia de que quem hoje é ponto de cultura vai ganhar o novo edital. Existe uma dúvida, tem que aproveitar. Então, aí, por exemplo, o João ele é ponto de cultura em uma determinada associação. E o João e outros João. Ô Gil, fala no microfone. A maioria dos grupos de tradição faz essa parceria com as fundações, com as associações. Vamos dizer que, mesmo pensando conta tudo certinho, a parceria acaba. O João do Moçambique, ele vai poder concorrer ao ponto de cultura sem impedimento que uma outra associação sem nenhum problema. Pode. Eu só antecipo porque não deve ser o que. Essa não é a regra, mas às vezes acontece do cara fazer um convênio, né? O
convênio dele não deu certo, a pressão de força toda enrolada, né? Aí ele apresenta, ele quer fazer um outro e apresenta um CNPJ. Isso, na hora da comissão que está julgando, pega mal. Né? Pega mal porque eles, os caras não conseguiram prestar conta e agora, ao invés de resolver o problema, eles trocam o CNPJ. Agora, se é uma questão só da parceria, isso eu acho que é comum, principalmente se a gente levar em conta que tem muito do movimento da cultura, e me remeto de novo ao Marcelo aqui, que deve ter enfrentado esse problema, que não tem uma institucionalidade formal, certo? A organização em si não tem um CNPJ e tal, precisa contar com parcerias e tal, não sei o que. Eu sempre bati nessa tecla de que o Estado também teria que arrumar um mecanismo de reconhecer as manifestações culturais. Imagine minha avó tendo que cuidar do CNPJ, claro. Não, essa é uma questão. É uma questão. Sem querer prometer nada, isso não é uma promessa, mas é uma discussão que está sendo feita no âmbito do Ministério da Cultura. A secretária Cláudia Leitão, hoje secretária da Economia Criativa, quando ela era secretária de Cultura do Estado do Ceará, ela instituiu é difícil usar o termo, não lembro qual é o termo exato, mas uma pensão para os mestres, por exemplo. Né? O seu fulano, que está há 60 anos na batalha e tal, não sei o quê, ele não tem que precisar entrar num prêmio por ano. Certo? Ele já tem o suficiente para ele ser subsidiado pelo Estado. É claro que isso não são valores gigantescos, tá? Não vai ganhar 5 mil por mês e tal, não sei o que, pelo resto da vida. Vai ganhar 2 salários mínimos, uma coisa assim. Mas é um mínimo de garantia para aquele mestre dos saberes populares e que ele não vai precisar ficar renovando a cada ano, a cada 6 meses, a cada 2 anos. Certo? Ele é considerado um mestre e, em função disso, ele vai receber uma verbinha permanente do governo e tal. Não recebem os aposentados, não recebem isso aqui. Certo? Então, essa preocupação existe. A preocupação com grupos, né? Depois do intervalo, vocês falem aqui com o Marcelo, perguntam como é que é para passar dinheiro para a aldeia indígena. Você não vai querer que o cara, no meio do Amazonas, tenha CNPJ, certidão disso, certidão daquilo, conta bancária, certo? E escreva projeto pela internet. Não dá. Tá? Ou você não trabalha com o cara, ou você arranja outros meios de trabalhar com ele, e aí o Marcelo tem longa experiência na questão. Mas existe, só para completar, então existe sim a intenção nossa de renovar as redes existentes e de ampliar o número de redes também. Então, aqui, nós, Estado de São Paulo, né, a gente pode falar o seguinte, ó, tem 300 aqui, né, no Estado de São Paulo. E agradeço muito a Antonieta. Cadê a Estela? A Estela está passeando por aí. Agradeço muito a figuras como a Antonieta, como a Jennifer, como a Estela, porque é o seguinte, se a prestação de contas chega lá toda atrapalhada, não tem como pagar. Não tem como pagar. Certo? Então, a dedicação, o empenho dos servidores aqui da Secretaria tem tido em fazer as coisas certas, em comunicar, em pensar, em não inviabilizar em nenhum momento por burocracia o funcionamento dos pontos, mas ao mesmo tempo zelar por toda a legalidade, é fundamental para que o processo ande, e isso aí os nossos servidores aqui da Secretaria Estadual estão fazendo de forma primorosa, e outros gestores por aí fazem. Vocês não imaginam o que dá de trabalho. Bom, só para concluir uma coisa, a Eneida falou, acho que foi a Eneida, segunda ou terça-feira, está na conta, não está na conta, está na conta da Secretaria. A gente tem 7 certidões para imprimir de cada um dos pontos, são 200 pontos, 1.400 certidões, mas depois o processo vai para o Departamento de Finanças e Orçamentos, que confere tudo, e aí depois disso faz a transferência para a conta de vocês, que cai em 48 horas. Ou seja, calma, né? Não 48 horas, sim, mas esse processo então, tem que um mês. Não, acho que menos.
Acho que em uma semana a gente tem uma pessoa lá, que é o Júlio, que vai colocando as certidões em dia. Vocês não precisam mandar as certidões, porque a gente emite lá, mas é importante que elas estejam em dia. Uma certidão negativa que não esteja ok, não vai para pagamento. Depois eu posso até mandar a relação dessas certidões, só para vocês saberem se elas estão ok ou não, né, nas entidades. Eu acho que dentro de uma semana a gente consegue emitir todas as certidões e no mais uma semana a gente consegue que o departamento, porque também não é tanta gente assim que trabalha nas finanças, consiga fazer esses pagamentos. Então eu acho que em 15 dias, uns um pouco antes, outros um pouco depois, a gente consegue fazer o repasse.